Então vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo de O Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam neste trabalho, e rogamos que essa tua maravilhosa influência possa atingir a todos nós aqui presentes na reunião, e também os companheiros que não se encontram na reunião, onde quer que eles estejam, que eles também possam receber as influências desta reunião de hoje. Também pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos companheiros de doutrina e por todo o resto das pessoas que estão em nossa volta, Senhor. Também pedimos pelo nosso planeta Terra, que está passando ainda com o resquício da influência negativa da pandemia, mas nós sabemos que aos pouquinhos ela está se dissipando. Também pelo nosso país, Senhor, que o novo governo possa realmente colocar esse país em uma condição melhor, a fim de que nós possamos nos sentir cada vez mais felizes e mais fortalecidos no teu nome. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando paz e harmonia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, Sandrinha, vamos lá. Livre-arbítrio é o assunto maravilhoso. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: porque tem liberdade de pensar, tem a igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Bom, e primeiramente, o homem tem liberdade, deixa eu marcar isso bem aqui, liberdade de pensar, né? Hoje, liberdade de pensar. E tendo liberdade de pensar, tem liberdade de agir, né? E essa ação do homem pela livre situação de pensar, ou pela liberdade de pensar, ele pode agir tanto para o bem quanto para o mal, porque ele é livre. Né? Esse livre-arbítrio não quer dizer que ele possa agir só de um lado, mas também do outro. E isso vai depender da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Porque se não fosse assim, segundo a resposta à questão, nós seríamos máquinas. E as máquinas não são livres. As máquinas estão presas a uma inteligência externa. E a inteligência externa é a inteligência humana que, pelo seu livre-arbítrio, pela sua liberdade de pensar, construiu as máquinas. Todo tipo de máquina. Ou seja, nós somos construtores, nós somos criadores. A nossa imaginação de criadores, ela vai longe. E por ir longe é que a gente cria as mais diversas coisas, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Comentários? Não, está bem claro. Então vamos Uma coisa que essa liberdade de pensar, ela não é absoluta, não, né? Porque dá a a liberdade. entender que eu sou completamente livre para pensar tudo que eu quiser. É absoluta, Sandra. Agora, essa liberdade de pensar, ela vai cair na tal da imaginação. Porque o pensar, né, para a gente pensar diversificadamente, exige imaginação. Tá? E a imaginação é que é o fator primordial para a criação. Então, eu repito a frase de Albert Einstein da reunião passada. O que foi que ele disse?
a imaginação ela é mais importante do que o conhecimento. Então, a imaginação ela é total. A gente pode imaginar o que bem entender. Agora, esse imaginar o que bem entender terá, de certa forma, um limite de agir. Tá? Terá um limite de agir. Porque, olha só, a gente pode imaginar uma loucura. E essa loucura a gente pode realizar ou não, se estiver de acordo com a vontade do maior, do Pai Criador. Porque tem coisa que a gente tem liberdade de pensar, mas essa coisa que a gente pensa, nem sempre a gente pode realizar. Porque Deus não permite. Tem coisa que Deus não permite, apesar do nosso livre-arbítrio. Como nós falamos em reuniões anteriores, o nosso livre-arbítrio é limitado. O nosso livre-arbítrio ele só pode atingir o máximo possível a partir do momento que nós formos aos pouquinhos também evoluindo. Quanto mais evoluído, maior a nossa liberdade de agir. Enquanto nós formos mais imperfeitos, menos possibilidade de agir nós teremos. Apesar da nossa imaginação soltar, né? Ficar solta aí a nossa vontade. Perguntas mais? Desculpa, comentários? Não ficou claro agora. Porque eu pensei Beleza. assim, que o nosso pensamento, por exemplo, se eu pensar mal de alguém, se eu desejo o mal dela, eu estou exercendo a minha liberdade de pensar. Sim. De certo que eu não coloque, mesmo que eu não coloque em prática o que eu pensei mal. Eu posso pensar mal sem ser uma ação especificamente. Eu quero que fulano aconteça isso de ruim com fulano. Mas eu Sim. posso pensar uma crítica que não Isso seja construtiva. pode. Agora, a gente sabe também da doutrina, ô Sandra, que o pensar cria formas, como é que chama a palavra? Nosso pensamento tem uma espécie de forma, nossa, ou seja, cria uma forma ou seja, ela tem influência. Se a gente pensa mal de uma pessoa, essa influência negativa há vibrações. Sim, O nosso pensar tem vibrações e estas vibrações podem ser positivas ou negativas. Essas vibrações positivas têm cores iluminadas e as negativas podem ter cores enegrecidas, acinzentadas, turvas e assim por diante. Mais alguma coisa? não, agora já sanou. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, olha só, a gente já comentou isso aqui, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Tá, então, por exemplo, nós somos pais, olha só, imagina que nós somos pais. E aí, os nossos filhos, né, estão bem novinhos e eles não têm livre-arbítrio de se locomover, por exemplo. E o que, que a gente que faz? A gente desloca a criança para um lado e para outro. À medida que ele vai desenvolvendo o corpo, ou seja, o corpo já tem
condições de se movimentar, aí é o quê? A liberdade dele já aumenta um pouquinho. Isso a gente já comentou em reuniões anteriores. Lembra-se? Ele vai crescendo e, logicamente, o seu corpo já está dando maior condições para ele se movimentar e alcançar novos horizontes. Ou seja, por exemplo, na casa, ele pode, quando ele era pequeno, ele ficava só em um quadrado da casa, depois ele começa a crescer um pouquinho, ele já passa a caminhar nos outros quadrados, e quando ele cresce um pouco mais, ele já trilha a casa toda. Quando ele vai ficando adolescente, ele já pode sair. E nós, como pais, a gente vai ter que tolher enquanto ele não tenha condições suficientes para sair de casa. Ou seja, até determinado momento, o livre-arbítrio dele é tolhido porque ele não tem condições. Assim Deus faz com a gente. Nos dá liberdade limitada enquanto nós estivermos em determinada situação de evolução. À medida que a nossa evolução vai aumentando, que é, no caso da criança, a capacidade, essa nossa liberdade também vai aumentando. Chega a tal ponto essa liberdade nossa, que a gente já pode imaginar um monte de coisas e criar um monte de coisas e fazer um monte de coisa com a permissão de Deus. Porque Deus sabe que nós somos responsáveis até a altura da nossa evolução. Até o nível da nossa evolução. Daí para cima, não podemos mais. Enquanto nós não tivermos o mérito, olha só, essa condição é mérito. Não tivermos o mérito de aumentar o nível evolutivo para que o nosso livre-arbítrio também aumente de acordo com o nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído, repito, nós formos, mais liberdade nós atingimos maior quinhão de liberdade. Comentários? Não, tá claríssimo. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O que ele está dizendo aqui, deixa eu marcar isso bem aqui. Uma vez que se tenha, não há, porém, arrastamento irresistível uma vez que se tenha vontade de resistir. O que significa dizer isso aqui? Significa dizer que nenhuma tentação é irresistível. Porque qualquer que seja ela, qualquer que seja a tentação, a gente tem condição de resistir. A gente não resiste se não quiser, não tem a força de vontade suficiente, mas que tem a predisposição e pode. Então, se o espírito me manda eu fazer uma loucura, por exemplo, me influencia, ele pode insistir, ele pode estar, inclusive, no mesmo nível vibratório, de bom ou de ruim, eu faço se quiser. É a história do Chico com o Emmanuel, que a gente sempre repetiu aqui, Sandra. Do Divaldo com a Joana, que a gente de vez em quando fala. Eles mandam e a gente obedece. Isto quando a gente sabe que aquilo que eles mandam, o que a gente vai fazer, não vai nos prejudicar. Porque se mandasse alguma coisa... O que foi que... Por falar nisso,
que foi que Emmanuel disse para o Chico certa vez? Chico, se eu alguma vez te recomendar alguma coisa que seja contra Kardec e contra Jesus, me abandona e segue os dois. Aí, o Emmanuel diz, Chico, faz isso. E Emmanuel, Chico reflete, sim, isso aqui é de acordo com Kardec e Jesus? Se for, sigo. E como o Chico sabe, e como o Divaldo sabe também, dos seus dois guias, de que o que eles dizem não pode ser nada contrário a isso, ele segue quase que cegamente, porque eles são espíritos evoluídos e o livre-arbítrio deles está tão grande que eles não podem fazer coisas fora do rumo. Beleza? Já Comentário. marquei aqui, anotei, já marquei, vou ler, reler, ler e ler de novo. Isso, isso. Esse livro é um espetáculo. Esse, Esse de vez assunto em é. quando, quando puder, Uhum. quando a tentação aparecer, eu vou me lembrar. Para lembrar. A gente lembra, Não mas existe arrastamento não irresistível. existe. Não existe. Não existe. Muito bem, é isso aí. Então vamos adiante. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria que pode embaraçar-lhe as manifestações. Deixa eu só grifar isso aqui para a gente comentar daqui a pouco. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, tendo um homem instinto do assassino, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão, semelhante ao bruto e ao ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se presumir contra o mal. Nisto é que incorpore em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Deixa eu marcar aqui. Ele está falando, tipo, no sentido de, por exemplo, da psicopatia, que é considerado, por exemplo, um distúrbio, né? Sim, Que influencia a mente. Porque, sim, por exemplo, um serial killer, que tem sim. essa Ele, tendência. ele tem um distúrbio mental, o cara, né? Tem um distúrbio mental. O problema dele é mental, né? Ou Mas aí isso seja, influencia no livre-arbítrio dele. influencia no livre-arbítrio. Presta bem atenção. Aí diz um pouquinho antes, na questão anterior, que não existe uma influência irresistível, lembra? Sim. Pois o serial killer, apesar de ter olha só, mas olha só, quer ver uma coisa? O serial killer, ele tem pensamento inteligente e pensa correto algumas vezes. Pensa correto algumas vezes. Esta influência do serial killer não é do corpo, é a imperfeição do espírito.
Porque a mente está perfeitamente, né? O corpo, a saúde está perfeita. Ou seja, esse mecanismo de influência não é do corpo, é do espírito. Pode até se refletir, eu estou imaginando, pode até se refletir no corpo, na mente, mas o espírito está por trás disso. Porque imagina só, uma entidade, por exemplo, vamos imaginar que um espírito que foi um grande pianista, Ele desencarna, mas tem que pagar um determinado débito. Sim. Aí ele reencarna com um problema no corpo mental, nas mãos, por exemplo. Nas mãos. Que aí, quando ele chega aqui, ele não pode dedilhar o piano, o teclado. Esse defeito não é dele em si, mas é do corpo. E as qualidades do espírito não podem se manifestar por conta de um corpo enfermo. Ora, um serial killer só não tem. Ele só não. Ele tem essa tendência ao mal. Olha bem aqui o que diz, bem aqui em cima um pouquinho. Olha só, deixa eu só, bem aqui. Tendo um homem o instinto do assassino, que é exatamente o que a gente está falando, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, quem luta. Então, serial killer cai nesse item bem aqui. Não é o corpo, é o espírito, que é assassino por natureza. Então, fecha a nossa questão bem aqui. Então, é isso que acontece. O nosso corpo não influencia diretamente a atitude do espírito. Apesar de que o corpo diminui a nossa liberdade de agir. Bem em cima, um pouquinho em cima, diz que os espíritos elevados, onde, é, é, bem aqui em cima, diz por aqui assim, que quando um espírito reencarna em um planeta em que o corpo dele é mais rarefeito que o nosso, esse corpo não influencia, assim como influencia nós com o corpo mais grosseiro. A gente já estudou aqui nesse livro, inclusive, que o nosso corpo influencia muito, como, por exemplo, o arrastamento, nossa locomoção, quanto mais pesado a gente for, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Quanto mais pesado a gente for, mais dificuldade a gente se arrasta. Ou seja, caminha, anda. Quanto mais leve a gente for, a gente, pelo próprio corpo aqui material, a gente percebe. A gente anda com mais leveza, com mais facilidade. Outro dia eu estava assistindo, não sei onde foi, uma reportagem no YouTube, qualquer coisa assim, em que tinha uma criança de 11 anos que pesava 250 quilos. Imagina a dificuldade dos pais, né, para controlar isso, e a criança. E tiveram que entrar na justiça para que a menina fosse, né, tratada em hospital para o problema específico dela. Agora, o corpo diminui uma opção de outra coisa, a nossa visão fica embaçada. A partir do momento que a gente sai do corpo e vai para lá, aí pronto, a gente passa a voar, a gente passa
a ver em 360 graus, a ouvir com mais nitidez do que 4K, né? Som em alto nível, que não existe no nosso planeta por conta do nosso corpo, a influência do corpo. Então, a influência do corpo, o corpo influencia com relação a esta capacidade da gente expandir determinadas qualidades. Então, olha só, o psicopata, ou sociopata, como dizem agora, né? Psicopata ou sociopata é a mesma coisa. O sociopata ou psicopata, o problema mental deles é no espírito. Como diz aqui, assassino, ele é assassino por conta de imperfeição espiritual. Comentário, Sandro? Não, também agora ficou claro. Ficou claro. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta. Já não é senhor dos seus pensamentos aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. Desde então, já não tem liberdade. Aqui, não, a gente comenta depois. Essa aberração constitui muitas das vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Olha só, essa aberração. Deixa eu marcar isso aqui. De amarelo, não de azul. Pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo de um idiota, como um déspota no de um escravo, no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito deste constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Questão 375 e seguintes. Bom, então isso aqui já foi falado em reuniões anteriores e a gente, inclusive, já passou por ela. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ele está dizendo aqui Das que aberrações, né? isso, aberrações. Por exemplo, o camarada nasceu idiota, com problema mental. Eu te falei ainda agora o problema Serial killer. não, do Do pianista, pianista, perdão. Sim. pianista que veio com problema nas mãos. Mas ele pode vir com problema mental. As mãos perfeitas, que poderiam, mas ele não tem condição de se manifestar tocando piano, porque ele tem um problema mental. Não é no corpo, nas mãos, por exemplo, mas é na mente. Tem um problema na mente, é idiota ou outro tipo de doença mental que que não pode manifestar as suas habilidades ou as suas qualidades. E estes problemas trazidos do corpo pelo espírito é porque ele deve passar por esta situação como provas e expiações a fim de que ele possa resgatar débito de um passado próximo ou distante. Sandra. Pergunta ou comentários? Então, nesse caso, o livre-arbítrio dele é comprometido. Isso, perfeitamente. Mas por conta de uma prova, de um débito que ele tem que cumprir. Isso. Limitado, comprometido. Porque ele não pode. Falar nisso, tem um livro do Chico em que ele conta uma história lá, né? Chico Xavier, o espírito, deixa eu ver como é o nome, Neio Lúcio, não. Não é Neio Lúcio, é outro espírito. Em que ele conta uma história de um advogado brilhante, que ele, né, ganhava muito dinheiro defendendo os bandidos, piores bandidos, e soltava esses bandidos por conta da sua habilidade de falar e mental.
Morreu rico, sem nenhum problema de saúde, morreu tranquilo, em paz, desencarnou, mas teve que voltar por conta daquilo que ele fazia, que não era uma boa ele, né, defender bandidos de alta periculosidade, é, pelo modo de como ele defendia. Resultado, ele reencarna em outro corpo. Aliás, na encarnação em que ele foi um grande advogado, ele era chamado de grande cabeça, por conta da sua alta inteligência. Quando ele veio na próxima encarnação, com a cabeça grande, sem poder manifestar sua inteligência, ele era chamado cabeça grande. Olha o trocadilho. Sim. Esse trocadilho nos mostra a diferença. Grande cabeça, grande inteligência, com cabeça grande. Tem o cérebro avantajado. Uma síndrome que, né, aumentou o tamanho da cabeça dele, que não foi possível manifestar a sua extrema e maravilhosa inteligência por conta dos erros do passado. Pergunta? Comentário? Então, está bem claro. Muito bem. 849. Qual a faculdade predominante? Oh, peraí. Eu não li esse aqui. 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Lembra aqui, verde. Em vez de uma falta, comete duas. Ou seja, além de cometer a falta do suicídio, né, comete a falta de martirizar o corpo. Que pode até dar consequência em outra pessoa, né? Isso, da família, por exemplo. E esta situação, que foi livre-arbítrio, olha só, livre-arbítrio, ela vai influenciar o próximo corpo. Um tempo desse, algum tempo atrás eu fiz uma palestra sobre doenças espirituais no Centro Espírita Ivone Pereira. Falando nisso, eu tenho uma palestra para fazer lá em fevereiro. Já está marcada. Aí, é, aí, terminou a palestra, alguém levantou a mão e perguntou. Não sei se eu já te contei isso, devo ter contado. Porque esse livro aqui relembra, né? Estudo esse livro e relembra algumas coisas que a gente já comentou. Levantou a mão e perguntou, Arvin, eu tive uma pessoa da família que morreu com cirrose hepática. Ou efizema pulmonar, me parece que foi cirrose hepática. Tanto faz uma contra a outra. E como é que se explica isso? Se ele, ele disse assim, se ele nunca bebeu, morreu de cirrose hepática se nunca bebeu. Eu disse, Nunca olha, bebeu agora. pois é. Eu disse, Nunca meu bebeu irmão, é o agora. seguinte, o que dá para a gente tirar dessa situação é que ele nunca bebeu agora, como tu está falando, Sandro. Nesta encarnação, eu falei lá. Mas uma encarnação anterior ele deve ter, né, extrapolado. Passou do necessário, porque é necessário qualquer que seja o, o tanto da bebida. Passou, extrapolou o que devia extrapolar. E não adoeceu nessa época. Isso, é possível que não tenha adoecido lá, né? Morreu tranquilo, mas trouxe as influências
do alcoolismo para a vida presente, atual. E esta influência foi que o matou, sem ele ter bebido coisa nenhuma. Eu acho que ele estava tão, Sandra, eu acho que ele estava tão saturado de bebida da outra encarnação, que nessa ele não quer nem saber desse negócio, nem o Enjoou, cheiro, enjoou. enjoou, nem o cheiro eu quero mais chegar perto. E possivelmente, possivelmente, foi isso que aconteceu. Nessa encarnação ele enjoou, exagerou tanto do outro lado, da outra vez, que nessa ele não suportava mais nem o cheiro. Em consequência disso, né, ficou os requisitos do efizema pulmonar, ou da cirrose hepática. Assim como o efizema pulmonar podia ser do mesmo jeito, tá? Mesma coisa. E exagerou do outro lado e morreu de efizema pulmonar nessa outra, sem nem ter, nem pensado em cigarro. Comentário, Sandrinha? Não, tá bem, claro. Ok. Continuando. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Essa é fácil de, de, de responder, eu acho. Vamos à resposta? O instinto. Ó, lógico. O que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, uma liberdade às suas necessidades e a ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é. Então, vamos lá. Repetir a resposta. O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante às suas coisas, a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Bom, quanto mais esclarecido, mais responsável pelos nossos atos nós somos. Por exemplo, Mas, diga, mas não significa que o selvagem ele não tem, ele tem o poder mínimo de escolha, que o instinto dá a possibilidade dele escolher, não dá? sim, mas aí, Só que ele mais quando direcionado é. tem que ser o instinto ele pode ser usado tanto para o mal, né, quanto para o bem. Por exemplo, o instinto de fugir de um perigo, o instinto de se proteger, da saúde e tal, etc. O instinto de proteger a família, o instinto de trabalhar e tal, coisa parecida. Agora, o instinto de praticar o mal, o instinto de cortar a cabeça de alguém, matar alguém, isso é instinto negativo. É um instinto, Assim. né, negativo. E esses instintos, né? Agora, quanto mais instintivo é o elemento, menos responsável ele é. Agora, não quer dizer que ele não seja responsável. A responsabilidade dele está de acordo com o seu instinto, com a qualidade do seu instinto, vamos dizer assim. É o que eu percebo quando a gente fala de indivíduo. O livre-arbítrio ele vai sempre se fazer presente, Sim, independente do nível, né? Porque, sim, sim. Porque o nosso livre-arbítrio é desde o início. Deus nos dá desde o início. Lembra da Bíblia lá? Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, lá no Jardim do Éden, sim, desde o ele início. chamou os dois, conversou e disse assim, o casal, quer dizer, o casal de humanos, que representa a humanidade toda. Olha, é o seguinte, vocês, olha só, vou dar liberdade de vocês para percorrer todo o Jardim do Éden, todo o paraíso.
que era limitado. Ó, logicamente. E neste paraíso vocês podem tudo, com exceção, olha só, podem se alimentar de todos os frutos, com exceção do fruto do bem e do mal. Tá, então, naquele momento da criação dos dois, chamou os dois, e disse, a partir daqui, a partir de agora, a lei, a regra é esta. Tá? Vocês podem usar. Agora é o seguinte, vocês podem comer. Se vocês comerem do fruto proibido, olha só, foi o que disse lá. Se vocês comerem do fruto proibido, vocês terão consequências. Qual é a consequência? A morte. Ou seja, a desobediência desencadearia uma consequência. E essa consequência seria a morte, ou seja, a volta para um nível material, vamos dizer assim, mais baixo. E eles passariam, por conta dessa desobediência, passariam por históricos variados de aflições e vicissitudes. Porque até o corpo eles foram, né? O corpo saiu do paraíso e já pegou Olha só, o paraíso era um ambiente. Eles foram expulsos para outro ambiente. O que significa? O paraíso é um local de felicidade. Desobedecer, vão para um local de sofrimento. Olha, a, a beleza do ensinamento. Vou só repetir. O paraíso era um local de felicidade. Desobedeceu, errou, como dizem os católicos e os evangélicos, pecou, aí desce, sai do paraíso e vem para um local de sofrimento. Que esse local de sofrimento é só que por conta de católicos e evangélicos. Esse local de sofrimento pode se considerar inferno. E para nós, umbral. Aí volta André Luiz, nosso lar. Estava num local, era médico, olha só, um local na terra relativamente tranquilo, usou o livre-arbítrio para fazer um monte de coisas que não devia com relação ao corpo, debilitou o corpo, aí, quando saiu da terra, foi para um ambiente pior, de sofrimento. Ao simbolismo do paraíso e do inferno. Um local de felicidade para um local, um umbral de sofrimento. E passou um tempo lá nesse local de sofrimento, até ser resgatado. Isso demonstrando que a gente não fica eternamente no local de sofrimento. Mas peraí, isso é coisa de espiritismo. Não. A Bíblia, que é o livro que todo mundo tem em casa, agora o problema é saber se esse povo que tem em casa a Bíblia lê realmente. A Bíblia diz o seguinte, Jesus conta a parábola do filho pródigo, lembra? O filho pródigo estava bem acolhido pelo pai, não estava? Onde ele estava junto do pai. O pai representa aí quem, Sandra? O nosso pai maior, Deus. Estava muito bem protegido pelo pai. Resolveu se rebelar. Né? Resolveu se rebelar. E aí saiu do paraíso. Olha só, não saiu do paraíso? O local que ele estava era um local de felicidade, estava tudo bem, ele tinha tudo e tal. Aí se rebelou, não, eu quero sair daqui, não sei o que e tal. Então, como o pai dá o livre-arbítrio para os filhos, o filho se rebelou, então vai, meu filho. Siga a sua vida. O livre-arbítrio é seu. E ele sai do lá para a terra e vai peregrinar pelo monte de locais de sofrimento.
passou por lama, passou para comer comida de porcos e sofreu, sofreu, gastou todo o dinheiro, porque ele pediu a parte que ele merecia, que ele queria, e aí gastou tudo, ficou na miséria. Olha só que maravilha dessa parábola. Aí ele resolve fazer uma prece. Oh, meu pai, eu errei, não sei o quê, me desculpa, parará, parará, aquela história. Linda a história, a parábola é linda. Não, meu pai, me desculpa, eu vou voltar. Resolve voltar. Depois de sofrer muito, fez uma prece, resolve voltar. Quando chega lá, ó, quem recebe ele de braços abertos, no paraíso de novo, o pai. Assim acontece conosco. Assim aconteceu com Adão e Eva. Assim acontece com qualquer um de nós. A gente pode se rebelar porque tem o livre-arbítrio. Pode se rebelar porque tem o livre-arbítrio. E aí, hum, aí o que que acontece? A gente vai sofrer as consequências do nosso livre-arbítrio negativo, até que a gente resolve dizer, não, peraí, não, eu fiz um negócio para mim aqui não está bom, deixa eu mudar de pensamento, deixa eu pedir desculpa para Papai do Céu, coisa parecida. Não, Papai do Céu, desculpa, eu errei, eu fui infantil, era criança espiritual, agora eu quero, depois dessas cacetadas, eu quero, né, voltar para os teus braços, porque eu te amo, sei lá, parará, 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 etc, etc, etc. Isto, Sandra, é um espetáculo, é maravilhoso. Então, a doutrina espírita que nos mostra tudo que nos mostra a Bíblia, apesar de muita gente achar que o Espiritismo não tem nada a ver com Bíblia, né? Problema de quem achar. Estão sabendo muito. É, problema de quem achar. Ou então essa Bíblia aí, ela está adulterada. Não é a mesma Bíblia. Não é o mesmo Não, livro, a gente não está falando do mesmo livro. não, não. O livro que eles estão lendo é outro que tem a capa, só a capa dizendo que é a Bíblia, né? Então é isso aí. Comentário, Sandra. Não, o mais claro possível. Então, muito bem. Quero aprender aqui e voltar só pelo amor mesmo. Não quero mais pela dor, não. Tá bom, Pois já é. deu. Então a gente precisa, a gente precisa acertar nossas coisas, o nosso livre-arbítrio, saber o que a gente está fazendo, né, Sandra? Fazer o que a gente anda fazendo para diminuir a situação quando sair daqui para o outro lado. Estou me esforçando. Pelo menos me esforçando eu estou. É, isso é bom. Estamos, né? Pois é. Estamos tentando, pelo menos tentando. Vamos lá, 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Resposta. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos. Hum. Ah, sim, ela pode, ou seja, a influência do mundo tem, né, principalmente essa história de condição social, posição social, atrapalha um pouquinho. Mas não atrapalha tanto, não. Porque, por exemplo, o que o rico pode fazer, o pobre também pode fazer. O rico pode fazer caridade e o pobre também pode. Aliás, caridade é, é uma atitude que todos podemos tomar. Independente de se a gente é pobre, rico, grande, pequeno, feio, bonito, fraco, gordo, lerdo, ligeiro. Não depende. Agora, o rico pode fazer mais do que o pobre, lógico. Termos financeiros, materiais, tal. Entendeu? Agora, uma condição social, ela só emperra nesse setor. E às vezes o rico, parábola do óbolo da viúva. Lembra a parábola do óbolo da viúva?
Sim. A viúva pobrezinha, e os pessoal que tinha lá tinham muito dinheiro, começaram a dar muito dinheiro. E a pobrezinha chegou lá, deu só 2 moedinhas. Jesus disse, ó, essa aí deu mais do que aqueles que estão lá. Porque ela deu do que lhe faltava, aquilo que vai faltar para ela. E os ricos estão dando aquilo que não faz falta para ele, não faz falta para ele. É Essa é a a grande intenção, diferença. né? A Oi? intenção que ela queria era ajudar. E queria ajudar. E quando a gente ajuda, ô Sandra, quando a gente ajuda e se prejudica com essa ajuda, é muito maior o mérito. Muito maior o mérito. A Outro gente, dia, assim, a gente tem que ajudar porque tem que ajudar mesmo e pronto. Eu acho que ajudar, eu acho que caridade é uma obrigação. isso, Principalmente de quem tem mais. isso. Concordo plenamente, Sandra. Eu acho que a gente não Concordo. está fazendo favor e não tem que ter a arrogância de pedir para, ó, Deus, eu estou fazendo isso, mas ó, não esquece de mim não, hein? Pois é. Aí, Como que fosse uma condição ter um retorno, né? Não sim. tem, tem que fazer, porque a gente está fazendo para pagar o que a gente já fez antes, que foi muita besteira. É verdade, Sandra. Temos aquela coisa, Sandra. A lei de sociedade demonstra uma coisa que ninguém pode escapar, que é a ajuda mútua. A lei de sociedade é justamente a convivência para que a gente se ajude mutuamente. E nessa ajuda mútua, a entrega, o sacrifício. Se sacrificar por uma pessoa é uma maravilha. Estávamos comentando aqui em casa outro dia. A gente vê as coisas na internet, nas mídias aí. É, uma criança de uma família estava se afogando em algum lugar, na piscina, no mar, qualquer coisa assim. Uma pessoa da família corre lá para Socorrer. salvar, morreu. A outra correu lá para salvar, morreu também. A outra correu lá para salvar, morreu também. 5 morreram, inclusive a criança. Agora, mesmo que não seja da nossa família, o instinto da gente é ir lá correr. Ontem, deixa eu ver, foi? Não, foi domingo, sábado, segunda-feira, um dia desse, segunda-feira. Eu estava de recesso. Aliás, nós estávamos de recesso aqui em casa. A gente foi para a praia todo mundo. Aí ficou lá na beira da praia e Nicole foi para a água passear, passear. Aí comentando com a moça daqui de casa a respeito de Nicole. Ah, tá muito longe, não sei o quê. Aí pintou essa história aí com relação a correr para salvar. Ela disse assim, não sei, eu chamaria alguém para ajudar porque eu não sei nadar. Eu também não sei, mas eu assim mesmo, o instinto dizia para a gente correr atrás. Eu disse até para ela, você também, mesmo que não sabe nadar, está dizendo isso agora. Mas na hora que acontece, a gente corre independente de saber nadar, não. Às vezes nem pensa, Nem nem pensa, é para para pensar. instintivo. É instintivo. Tanto da nossa família quanto de outra pessoa, de desconhecido. É algo instintivo do ser humano, ajuda ao próximo. Por isso, por isso, ninguém pode fugir dessa ajuda. Caridade. Sandra, isto realmente é um espetáculo. Comentários, Sandrinha? Tentar melhorar. Era, Esse tópico é muito importante. Esse tópico deve ser um que a gente tem que ler, reler, ler, reler, ler. é isso, Que nem é o isso. da influência. Que Nem o nem da o que influência. fala da influência dos espíritos na vida da Isso, gente, né? aquela lá. Oh, coisa linda. Isso aqui é um espetáculo também. É muito lindo esse livro. Aliado, conhecimento dele aliado a outros conhecimentos da Bíblia, por exemplo, fica realmente uma delícia. Isso aqui fica uma delícia. Quando a gente estuda isso à luz da Bíblia, e a Bíblia à luz disso aqui,
É uma delícia. Se eu pudesse ficar saboreando esse negócio aí o tempo todo. Olha, só para mim. Ó, 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 ó. Por isso que a semana toda eu tô enrolado com isso. Toda minha vida é isso. Isso aqui. Esse Sim. estudo, esta reflexão. Eu acho que sem isso aqui, cadê minha vida? Por isso eu me dedico. Por conta da maravilha que é esse conhecimento aqui. Que se a gente entende a coisa, Sandra, a gente fica empolgado cada vez mais que a gente estuda. E a gente muda a vida, muda a forma de Muda pensar a mesmo. respeito das coisas, das pessoas. Passa a querer enxergar, melhorar você mesmo. Porque né, a É, base desse livro, né, é a evolução espiritual, isso. você A querer base dele. se O melhorar. objetivo, o objetivo da doutrina é esse. A evolução. Tudo se resume à evolução. Tudo se resume à evolução. O assunto primordial do Espiritismo é evoluir. E evoluir requer tudo isso aqui. Todos esses ensinamentos secundários. Caridade, livre-arbítrio, fatalidade, etc, etc. Isto é uma maravilha. Comentários, Sandra? Não, são muitas reflexões. Muitas Toda, reflexões. que vão surtir, vão gerar muitas reflexões ao longo da semana. Muitas reflexões. Então, deixa eu... vamos ficar aqui. Já está Certo. em cima da hora. Esse outro tema é bom também. Esse outro tema aqui é maravilhoso também. É, o livro todo. Agora, tem uns que são realmente empolgantes. Todos são bons, mas tem uns que destacam, deixando a gente, né, assim, maravilhado com o conhecimento. Esse livro, ô Sandra, eu já estudei, estou estudando em outros grupos. Quantas vezes a gente estudar esse livro, muito melhor. O foi o Divaldo que disse? Lembra lá? Não lembra lá no filme? Sim. Quando ele terminou, qual é o livro que eu leio agora? Perguntou para o Espírito. Livro dos Espíritos. Mas eu já li. Leia de novo. Ele Eu leu. lembro da minha avó. A minha avó lia e relia esse livro. Todo dia ela lia um pedaço. É. Deve ser um livro de cabeceira do Espírito. Além do Evangelho. Pelo menos esses dois. Esse aqui para o Ah, mas conhecimento. eu quero passar por essa encarnação tendo lido as 5. O único Isso. que eu li total foi o Evangelho, segundo o Espiritismo, eu li todinho. Isso. E esse aqui, se Deus quiser, a gente termina ainda esse semestre, Termina. a gente começar o outro. A gente termina assim. A gente termina assim. Porque o bom é ler assim, ler discutindo. Eu Isso. acho que aprende mais do que ler como um livro comum. Isso. Não, é muito melhor a gente ler junto com alguém para a gente repetir, a gente né, pensar melhor, ou coisa parecida, discutir. É muito melhor. Agora, se não tiver, é bom também a gente ler sozinho, né? Muito bem. Então, vamos encerrar bem aqui nessa parte Certinho. e na próxima reunião, na terça, se Deus quiser, se não tiver nenhum probleminha, a gente pega esse aqui, que é outro maravilhoso assunto. Faz a prece para nós, Sandrinha. Vamos lá. Estou de olhos fechados. Vamos lá. Vamos visualizar a figura do nosso Mestre Jesus e mais uma vez agradecer por essa oportunidade, agradecer por esse primeiro estudo do ano de 2023, que esse possa ser o primeiro de vários outros, que só tem nos ajudado a conhecer essa doutrina maravilhosa e a colocar em prática nosso planejamento de evolução espiritual, dentro do nosso merecimento, dentro
das nossas limitações. Senhor Jesus, te agradeço e te peço que esse estudo permaneça e que cada vez mais a gente possa compreender o quanto que cada um de nós tem que se melhorar, tendo humildade, mas tendo resiliência, que a cada queda é mais um aprendizado, para que a gente possa se reerguer e continuar essa caminhada. Senhor Jesus, agradeço os espíritos amigos que coordenam este trabalho. Dou boas-vindas aos espíritos, aos irmãos que aqui se fizeram presentes, que eles possam sair daqui tomados por essa energia de paz, de amor, e que eles se sintam bem-vindos para que chegarem sempre que tiverem necessidade. Pedimos também por este país, por esta nação, pelo planeta em si, que se encontra com tribulações, com guerras, com doenças, com a maldade, infelizmente, imperando, que com toda a sua misericórdia, só possa ajudar o coração dos homens a se abrandarem e a viverem mais em irmandade uns com os outros. Tendo assim esse estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Sim, seja. Sandrinha, beijos. Boa noite e Boa até a noite. próxima. Até a próxima. Dá um cheiro no pessoal daí. Durma bem. Tchau, Então, tchau. sim. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Até a noite. próxima Tchau. terça. Até a próxima.